Bem-vindos ao Enemcast Literário, o podcast feito por alunos para alunos que tem o objetivo de transformar grandes obras literárias em valioso repertório sociocultural para a sua redação. Eu sou a professora Tayane Lima do IFTM e espero que esse nosso projeto de extensão ajude você na sua jornada literária rumo ao sucesso no Enem. Está começando agora Veredas do Grande Sertão, o podcast literário que te leva ao universo do Grande Sertão Veredas. Eu sou a Nicole Souza dos Santos, estudante do IFTM Campus Uberaba, cursando administração. E hoje contaremos com a presença de dois convidados ilustres, Leonardo dos Reis Araújo e Gabriel Silva Garcia, também estudantes do campus. E no primeiro programa, antes de adentrarmos profundamente no enredo do livro, conheceremos Guimarães Rosa, escritor que é situado no modernismo brasileiro pelo professor Arthur Gouveia. E o Gabriel vai contar pra gente um pouquinho de quem era Guimarães Rosa. Oi, gente. Meu nome é Gabriel Silva Garcia e eu estou aqui para falar sobre um grande escritor. É uma honra para mim falar desse escritor que eu gosto tanto, que é o Guimarães Rosa, que nasceu em 1908 e acabou falecendo, infelizmente, em 1967, E, bom, ele foi um grande escritor brasileiro que fez parte do terceiro tempo do modernismo, caracterizado pelo rompimento com as técnicas tradicionais do romance. Grandes Sertões Veredas é considerada a sua obra-prima, Ele que foi um poeta, diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro, considerados por muito o maior escritor brasileiro do século XX e um dos maiores de todos os tempos também, Bom, a obra dele, Grandes Sertões, é uma das mais importantes da literatura brasileira, sendo elogiado por muitos pela sua linguagem e pela originalidade do estilo, presentes no relato de Riobaldo, o ex-jagunço que relembra suas lutas, seus medos e o amor reprimido por Diadorim. Sim, exatamente. O romance Grande Sertão Veredas é considerado uma das mais significativas obras da literatura brasileira. Publicada em 1956, inicialmente chama a atenção por sua dimensão, que são mais de 600 páginas, e pela ausência de capítulos. Guimarães Rosa fundiu nesse romance, elementos do experimentalismo linguístico da primeira fase do modernismo e a temática regionalista da segunda fase do movimento, para criar uma obra única e inovadora. E realmente Guimarães Rosa fez história, e acredito que todos estão curiosos para saber mais sobre o enredo. A história por trás desse nome, saber sobre os personagens, que foram pensados a dedo pelo escritor. E devido a isso, agora o Leonardo vai contar pra gente um pouco mais sobre essa obra literária que fez e faz tanto sucesso. Oi, gente, eu sou o Leonardo dos Reis Araújo e vou fazer minhas considerações sobre o livro. Bom, primeiramente, quando pensamos em Grande Sertão, imaginamos um lugar seco, imenso, sem vida. Então temos dois pontos no meio do caminho. Veredas. O que seria veredas? Acredito que possa significar um caminho estreito, uma abertura, uma oportunidade, um atalho para esse grande sertão, e também significa um local úmido com grandes rios. Bom, e essa obra no passado, no aspecto literário brasileiro, conseguiu colocar uma história de amor, que era impossível e possível ao mesmo tempo, e trabalhar o amor de forma universal, que tinha pelo menos 2 tabus. E dando só uma resumida, bem resumida mesmo, porque mais pra frente vou abordar mais profundo no enredo. Você tem um protagonista, vai pro cangaço e vira cangaceiro. E dentro desse grupo, conhece um amigo, e ele se apaixonou pelos olhos verdes do amigo dele. E aí já podemos ver o primeiro tabu, que é o tabu da homossexualidade, tratado naquela época, porque hoje é muito mais natural. E tem outro tabu,
Ele é um cangaceiro, um machão, um valentão, e ele assume que está apaixonado por outro cara. E ele sofre porque ele acha que ao gostar de outro homem, ele está sendo considerado errado, que ele tem defeito, que ele não veio certo nesse mundo, simplesmente por amar uma pessoa do mesmo gênero. Eu li o livro, né, e diante disso, diante da minha perspectiva, é nítido que Guimarães Rosa escolheu falar sobre um homem que se apaixonava por outro homem, né, na história, para que ele pudesse justamente desafiar a sociedade, tratando de um amor em um nível puro e universal, sem que os dois nem sequer se tocassem, porque durante o livro todo, os dois não se tocaram. Então foi meio que uma paixão assim mesmo, né? Porque eles tinham se tornado amigos, tinham entrado aí pro mesmo bando, então eles nunca nem sequer se tocaram, mas se apaixonaram. Então ele mesmo quebrou um dos tabus mais discutidos pela sociedade atual. Bom, a narrativa ocorre em Minas Gerais, Goiás e Bahia, no período da República Velha, e é contada por um jagunço do sertão chamado Riobaldo. E a história começa quando Riobaldo fala sobre o tempo em que era jagunço e pertencia a bandos, percorrendo o sertão, ilhando cidades, lutando, matando e fugindo da polícia. E ele teve uma vida difícil, e quando sua mãe faleceu, foi morar com seu padrinho, Celórico Mendes, onde conheceu Joca Ramiro, chefe dos jagunços, que por sua vez passou a admirá-lo. Então, Riobaldo começou a estudar e recebeu a missão de lecionar para o fazendeiro chamado Zé Rabelo. E nisso, ele entrou para o bando, porém Zé Bebelo queria acabar com a jagunçagem e fez Riobaldo lutar contra o grupo de jagunços Hermógenes. Daí, Riobaldo, já frustrado, resolveu abandonar o Zé Bebelo para se juntar ao bando do Joca Ramiro. E lá conhece Reinaldo, que gostava de ser chamado de Diadorim. Então Joca Ramiro resolve juntar-se em Hermógenes e Ricardão para enfrentar o fazendeiro. Mas quando eles capturam o Zé Bebelo, o Joca se recusou a matá-lo, apenas o exilou. E por conta disso, Ricardão e Hermógenes assassinaram Joca, Riobaldo e Joca. Então, Riobaldo e Diadorim resolveram unir forças e se juntaram com um grupo de jagunços de Chão dos Passos para vingar a morte de Joca. E o inusitado acontece. É nesse momento que Riobaldo se apaixona por Diadorim, que era um homem, e ele começa a se questionar porque ele estava gostando de um homem, pois segundo ele, esse romance entre os dois nunca poderia dar certo, porque os jagunços eram violentos. Então Riobaldo, Diadorim e o bando conseguem planejar a sua vingança, preparando um ataque contra Ricardão, e no meio desse conflito eles acabam ganhando. E bom, depois de um tempo eles planejam outro ataque, dessa vez contra Hermógenes, mas a batalha foi muito mais difícil e sangrenta. E no momento que Diadorim enfrenta Hermógenes, ambos acabam morrendo. E é nesse momento que é revelado que Diadorim, na verdade, era uma mulher chamada Maria, da fé Bittencourt Marins, filha de Joca Ramiro, e assim a narrativa se encerra. Bom, o livro nos remete a várias questões, tanto sociais como culturais, que podem ser abordadas em redações, por exemplo. A obra traz uma problemática que persiste intrinsecamente à realidade do Brasil, que é a assimetria entre os gêneros. Ao evidenciar a complexa relação entre Riobaldo e Diadorim, o escritor tece um panorama de como havia, desde aquela época, um constante embate entre sexo biológico e gênero adquirido. E nessa perspectiva, observa-se que a igualdade entre homens e mulheres no século XIX ainda não tinha atingido um patamar tão elevado quanto deveria, em decorrência de raízes históricas e convenções sociais cristalizadas em mentalidades que já estavam ultrapassadas.
E, bom, tem 2 trechos do livro que podem ser usados como repertório, uma redação. E o primeiro fala o seguinte: o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, mas ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Esse repertório poderia ser utilizado em um tema de redação que aborda a importância do desenvolvimento pessoal, né, e da evolução constante das pessoas ao longo da vida. E a partir dessa frase, o texto poderia discutir como a mudança é inevitável e como é fundamental acertar e valorizar essa transformação contínua. Além disso, poderia explorar como o crescimento pessoal é essencial para o autoconhecimento, o amadurecimento e a busca pela felicidade e realização. O texto poderia, também abordar a importância de se adaptar a mudanças e estar aberto a novas experiências e aprendizados, enfatizando, que a jornada de autodescoberta e autotransformação é um processo constante ao longo da vida e trajetória. Bom, e tem um segundo trecho que diz o seguinte: Deus é paciência, o contrário é o diabo. Poderia ser utilizado em um tema de redação que discuta a importância da paciência e seus efeitos positivos na vida das pessoas. E a partir dessa frase, o texto poderia abordar a necessidade de cultivar a paciência em diversas áreas da vida, como nos relacionamentos, no trabalho e na superação de desafios. Além disso, poderia explorar como a falta de paciência pode levar a conflitos, erros e consequências negativas. E também o texto poderia discutir maneiras de desenvolver, a paciência e como isso contribui para uma vida mais equilibrada e harmoniosa. E assim chegamos ao fim de mais um episódio inspirador do Enemcast Literário. Mas não posso encerrar este episódio sem expressar a minha gratidão a uma equipe incrível que torna este podcast possível. Um agradecimento a Rafaela Lima, ao Gabriel Martins, a Larissa Elias, ao Pedro Henrique Silva e a Ana Carolina Bessa, e a todos os alunos que se juntaram a nós com suas discussões apaixonadas e insights valiosos. É claro, um agradecimento especial vai para vocês, nossos ouvintes fiéis, que nos inspirou a continuar explorando os tesouros da literatura clássica. É hora de fechar mais um capítulo, mas fiquem atentos, porque mais aventuras literárias estão por vir. Até o próximo episódio do Enemcast Literário. Fiquem bem e continuem a ler e a sonhar através das páginas dos livros. Até breve e um bom Enem a todos vocês.